No vídeo de hoje eu compartilho com você uma receita maravilhosa que eu utilizo, o meu leite vegetal e também o meu café da manhã. Te convido para acompanhar e nós teremos um bate-papo muito proveitoso à mesa. Vem comigo. Bem-vindo à Ágora, esta praça virtual onde você recebe conteúdo para o cuidado integral do ser, o espírito, a alma e o corpo. E atendendo a pedidos, eu abri a playlist Diário Aberto, onde eu vou compartilhar a minha vida diária, minhas comidinhas, que pela misericórdia de Deus eu cheguei na maturidade com uma saúde ótima, o mesmo peso de quando eu tinha 18 anos de idade, pasme você. E hoje eu quero compartilhar com você um leite vegetal que eu faço, que ele é maravilhoso, saudável, saboroso, que dá para você utilizar em bebidas, em receitas. Vem comigo. Muito bem, eu cheguei da feira, já lavei os inhames que eu trouxe. Essa quantidade é suficiente para o meu consumo da semana. Eu já lavei, eu gosto de cortar as pontinhas dele para apoiar na tábua de cortar legumes. Eu tenho tábuas separadas, a de carne é uma, a de legumes outra. Essa aí ela é com vidro assim, a higiene dela é bem mais simples, mais fácil, e a tábua de carne requer bastante cuidado, lavar com água quente, rapar bastante, né? Então eu gosto de cortar dessa forma, apoiando ele na tábua e depois eu vou tirando os olhinhos e evitando o contato dele com a pele, porque quando acontece dá uma coceira profunda em mim, sabe? Poderia usar luva? Poderia, mas eu não gosto. Então essa é a melhor maneira que eu achei. Aí você encontra aí a sua. O importante é que ele fique bem descascado. Eu vou tirando os olhinhos. Já utilizei uma vez um descascador de legumes, mas quebra o descascador, porque a casquinha dele é bem dura e firme, né? Então eu já vou colocando ali numa aguinha para fazer a última higienização. E tô já picando para levar para a pressão. Eu quero te pedir desculpa porque o vídeo ficou escuro, eu não imaginei tal, porque é de manhã, tem a luz da janela, eu pensei que seria suficiente, percebo que não é. Como eu estou começando agora, eu te peço desculpa, compreensão, paciência, vou providenciar mais luz, haja luz. Agora eu vou levar para a pressão, coloco o tanto de água suficiente. Você sabe os benefícios do inhame? É um carboidrato complexo, rico em vitamina A, C e do complexo B. Ele ajuda a controlar o açúcar do sangue, fortalece o sistema imunológico, ajuda na saúde do intestino, controle do colesterol, para a imunidade é excelente. A minha vizinha, ela viveu até 95 anos e comia inhame todos os dias. Pasme você. Colocando a água e vou levar para o fogo. Pronto, agora se eu levar para o fogo, depois que pega a pressão, eu marco de 5 a 7 minutos, mais ou menos, e já tiro. Porque eu gosto do inhame mais firme, cozido, porém firme, que dá para colocar em salada de batata, em ensopada, em carne cozida. O inhame ele não tem sabor de nada, então ele vai absorver o sabor de tudo que você colocar. Gente, que alimento! Como Deus é maravilhoso. Tudo que Deus faz, eis que tudo é muito bom, não é verdade? É mais interessante a gente consumir os alimentos da horta, da feira. Esse é meu estilo de vida e o estilo de vida da minha mãe. Minha mãe tem 84 anos também. Está, assim, extremamente saudável. Pronto, agora eu bati no liquidificador com o restinho da água que estava nele. E vou guardar, ele tá mais encorpado, é tipo uma polpa, né? Aí eu vou colocar em copos descartáveis, esses eu vou congelar. E o que eu separar para o consumo da semana, eu faço mingau de aveia uma, duas vezes na semana no máximo. E quando eu utilizo a polpa para fazer bolo, aí tem que deixar mais ralinha, tipo leite, porque senão o bolo ele fica empavesado, sabe, encroado. Você entendeu bem o que eu disse, eu tenho certeza. Aí o consumo da semana eu vou colocar nesse pote, ele tem
menos da metade de leite de vaca, vou completar com o leite de inhame e o que que acontece? Voilá! Fica tudo na cor do leite de vaca, com a textura de leite de vaca, com o cheiro de leite de vaca. Excelente para bebê que não pode, tá vendo? Com alimentos assim que contém bastante leite. Aliás, diz os nutricionistas que o consumo direto não é muito saudável, né? Agora, para fazer o meu mingau com a polpa direto, sem misturar com leite, assim, guardado, igual eu te mostrei, eu coloquei uns 2 dedinhos de leite de vaca, né? Aquela medida é uma chávena. E vou acrescentar a polpa, tá vendo como que ela fica? Aqui tem 2 colheres de sopa de polpa. Vou completar com água e acrescentar no mingau. Se porventura o meu mingau que eu fui gravar, no dia que eu fui gravar, tinha acabado aquele misturado, que eu já tinha bebido tudo, aí eu tive que fazer dessa forma. Super funciona. Olha, agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de aveia. Você sabe quais são os benefícios da aveia? Ela é rica em fibras, excelente para controlar o açúcar no sangue, melhora o funcionamento do intestino, reduz colesterol, protege o coração. Quando consome aveia tem que beber bastante líquido, você sabia? Aí eu gosto do mingau assim, quando ele tá soltando da panela, eu gosto dele mais encorpadinho. A minha boca tá virando um corgo. Eu gosto. Pronto, já coloco na minha sopeirinha, minha mãe chama de cuia. E eu gosto de adoçar. Aqui no caso, uva passas, né? Mas qualquer fruta desidratada, eu gosto bastante. Vou colocar também esse doce de maçã que eu faço. Depois, se você quiser, eu posso passar também a receita. Deixa aí no comentário. Eu quero a receita do doce de maçã. Então, é o açúcar que eu vou utilizar nesse mingau. Dá para melhorar? Claro que dá. Canela, olha que delícia. E os benefícios da canela? Controla açúcar no sangue, tem ação antioxidante, é anti-inflamatória, ajuda na digestão, na saúde do coração, fala sério. É tudo de bom, ai que delícia. Sim, eu coloco à mesa todos os dias para fazer minhas refeições. Café, almoço, lanche, jantar. Essa é a realidade que eu projetei para mim, que eu sonhei para mim. Não, mas aconteceu. O que eu tenho que fazer? Aceitar e prosseguir vivendo, desfrutando intencionalmente do viver diário. Eu tenho 3 filhas adultas, moram nas casas delas, têm filho, marido. Então, eu tenho que me adaptar à minha nova realidade. E cuidar bem de mim não é justo. Eu ficar fazendo a minha vida virar um fardo, uma tristeza, um sofrimento sem fim, porque ela tomou outro curso, foi para outra direção. Isso às vezes acontece, porque a gente não é ilha. Quando nós nos relacionamos, eu no meu caso estava casada com uma pessoa que no decorrer do percurso decidiu não continuar casado, estar com outra pessoa, como foi no meu caso, 30 anos depois. E nem tudo sai como a gente planeja. Eu não estava nunca preparada ou esperando um divórcio da minha vida. Nunca de nunca. Eu casei para viver até que a morte separasse, ou minha ou a dele. Mas aconteceu, paciência e vida que segue. Filho é pássaro que voa. Tá certo que alguns permanecem no ninho tempo prolongado, o que não é muito saudável. Mas graças a Deus eu consegui criar minhas filhas, formar, e elas são independentes, mulheres fortes, corajosas. No tempo certo, elas foram para casa delas cuidar da vida delas. Isso é saudável.
tem a síndrome do ninho vazio? Tem, depois a gente conversa sobre isso, como Deus me ajudou a passar por tudo isso. E então, eu decidi seguir minha vida, reconstruir, juntei os cacos e com a ajuda diária do Espírito Santo de Deus, porque sem ele eu não teria chegado aqui com boa saúde mental, física, emocional, espiritual, unicamente através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu tenho consciência disso. E procuro ter uma rotina saudável. Tudo que eu fazia no meu núcleo familiar, as refeições, os cuidados que eu tinha com a minha família, eu procuro ter comigo, sabe? Mantenho os hábitos, mantenho a rotina da casa, eu mantenho as refeições, não tenho preguiça de fazer comida para mim, de forma alguma. É tudo como se eu tivesse uma família de 5 pessoas, como eu tinha, e só que eu faço em quantidade menor. O meu café da manhã hoje, no caso, é esporádico. Isso aqui não é minha rotina diária, porque uma vez na semana eu me dou o luxo de comer algumas coisinhas que eu quero, quitandas que a gente falava na infância. Então, hoje é dia de comer o meu pão francês com manteiga, que eu amo. E tem aqui também uma deliciosa broinha de milho, também que eu amo. Aqui um bolo de cenoura deliciosíssimo, sem cobertura, de chocolate, também gosto imenso. E meu mingau de aveia maravilhoso, que você viu aí eu fazendo. E uma frutinha. Aqui hoje é um mamãozinho e meu café que já está prontinho. Estou esperando ele esfriar um pouco, eu gosto de café mais frio. Cada um com seu cada um. E é importante a gente comer de 3 a 4 frutas no dia. Isso é fundamental. Eu estou te falando que eu cheguei na maturidade, pela misericórdia de Deus, lógico, com boa saúde física e mantendo o mesmo peso que eu tinha aos meus 18 anos de idade. Eu sei que a bênção da longevidade é de Deus, a saúde é uma bênção, mas a gente precisa cooperar com Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, eu procuro manter uma alimentação saudável. Quando a minha família estava comigo, era todo mundo magro e saudável. E a fruta, não é muito barato ter sempre fruta. Eu procuro comprar a fruta da estação. Mas aqui, eu sou de Goiás, o mamão é uma fruta em conta, o abacate tem estado muito caro. Eu como uma vez por mês ou a cada 15 dias. Tem a banana, que é super em conta, maçã também não é muito caro, e laranja. Essas são as frutas cotidianas. Aí, esporadicamente, eu acrescento melancia, uva, kiwi, a pera, ameixa, as demais frutas, né, da estação, quando tem época de morango, eu gosto bastante. Aquela vermelhinha grande, assim, caqui, deliciosa. Mas eu deixo para comprar estas frutas na estação. Eu vou fazer aqui meu café e depois a gente continua a nossa prosa, combinado? Antes, um tempo de ação de graças. Nunca faço uma refeição, nem eu nem minha mãe. A minha mãe tem 84 anos, eu sou cópia. Ela é extremamente saudável e magra. E a gente sempre dá graças antes das refeições, sempre. Vem comigo? Obrigada, Pai querido, por este café da manhã, por suprir as minhas necessidades, pelo milagre da provisão financeira. Obrigada pela saúde do meu corpo e da minha mente. Obrigada por Tua presença, Espírito Santo. Obrigada por alimentar a mim, meus amados, todos os dias de nossas vidas, em todas as nossas refeições. Socorre os famintos da terra. Oh, meu Deus, toca no corações das pessoas que estão com o poder financeiro bem elevado. Ajuda, Senhor, que os famintos sejam socorridos e alimentados, porque aqui não depende do Senhor. A terra produz alimentos para todo mundo. Obrigada por este alimento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então,
Já estou concluindo a minha refeição, só falta esse pedacinho de bolo que eu vou concluir agora. Não medir o olho com a barriga. A sua mãe falava isso pra você? Aqui ficou alguns mamãezinhos que eu tô satisfeita, sabe? É um hábito que eu tenho. Raramente eu termino uma refeição assim, bem cheia. Quando eu tô satisfeita, eu paro. Se tivesse que comer algo mais, daria perfeitamente. Mas eu sempre deixo no estômago aquela sensação. Pode colocar mais um pouquinho? Mas sempre paro quando eu tô satisfeita, plena. E este alimento que eu dei graças, nunca que eu vou jogar ele fora, de jeito nenhum. Você lembra quando Jesus multiplicou 5 pães, 2 peixinhos, alimentou mais de 5.000 pessoas, sobrou 12 cestos cheios? O que Jesus Cristo falou? Recolhe tudo para guardar, para distribuir. Jamais um alimento que você orou, abençoou e agradeceu por ele pode ir para o lixo. Nunca. Se você não conseguir comer tudo, por isso que é importante colocar no prato o tanto que você vê que você vai comer, pode repetir quantas vezes quiser. De bom tom que um prato não esteja transbordando pelas bordas, tenha comida suficiente na parte interna do prato. E se aquele alimento você não conseguir comer todo aquele alimento que você deu graças, eu faço isso aonde eu estou comendo. Eu peço para embalar, para eu levar. E aqui, como eu estou na minha casa e estou sozinha, mesmo estando com a minha família, eu tinha esse hábito. As minhas filhas sempre separava algo que a gente ia comer depois, que a gente já tinha começado a comer aquela alimentação. Eu não vou voltar com ela para um reservatório de alimentos separados lá, né? Que ninguém tocou ainda. Daí, como na minha família, sempre eu deixava as minhas comidinhas para eu comer depois, na parte de cima da prateleira da geladeira, sempre embaladinha, todo mundo. Minhas filhas já pegavam e falavam assim: esse aqui é da minha mãe, ela não deu conta de comer tudo. Então, aí agora o meu mamãozinho, eu vou até comer esse pedacinho. Eu vou deixar, vou comer, vou tampar, que essa vasilhinha tem a tampinha dela, e daqui umas 3 horas eu vou comer. É um hábito que eu tenho de alimentar de 3 em 3 horas. O meu corpo, ele confia em mim. Por isso ele não reserva alimento. Ele sabe que de 3 em 3 horas eu irei alimentá-lo. Então, aquilo que ele está precisando no momento, ele vai absorver e o restante ele vai descartar intestino afora. Então é um hábito que eu tenho, A minha vida inteira eu como de 3 em 3 horas, estando eu onde eu estiver. Eu providencio um alimento. E é lógico, bebo 2 litros de água por dia, é um hábito também. A hidratação é fundamental. Eu sou bem magra, se a pele não for muito hidratada, ela craquela, fica parecendo o sertão do Nordeste e a gente não merece uma pele assim, não é verdade? E outro hábito que eu tenho, depois do meu café da manhã, quando eu não estou em jejum, daqui eu já vou tirar um tempo especial com Deus, principalmente hoje que é sábado aqui para mim, é um dia mais tranquilo. Aí eu tiro um tempo maior na presença do Espírito Santo. Depois eu vou compartilhar com você a minha dinâmica de devocional. Durante a semana é um pouco mais curto, mas entro na presença sempre adorando primeiro. Não foi isso que Jesus Cristo instruiu?
ensinando o Pai Nosso, depois eu vou compartilhar com você segredos do reino acerca do Pai Nosso. Jesus não ensinou a gente a fazer aquela reza, de jeito nenhum. Ele deu um modelo de como deve ser feita a oração, um princípio, um meio e um fim. E ele, antes do Pai Nosso, ele falou que quando a gente fosse orar, não usasse de vãs repetições, repetindo toda a vida. Porque a gente não desenvolve um relacionamento com alguém repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa. Se nesse diálogo nosso aqui eu estivesse falando a mesma coisa, vamos tomar café, vamos comer um bolinho e um pãozinho, vamos tomar café, vamos comer um bolinho e um pãozinho, vamos, não vai desenvolver um relacionamento. Então, com Deus é da mesma maneira, precisa ter um diálogo. E como Jesus instruiu, a gente entra na presença do Pai, enaltecendo o Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino. O reino já veio. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o reino está em nós, naqueles que recebem Jesus como Salvador. O reino veio, está no mundo, mas só está naqueles que têm Jesus como Salvador. E enaltecendo o nome de Deus. Eu sempre entro na presença com louvor, com adoração. Eu gosto muito de música internacional, embora eu não fale inglês, não fluentemente, mas sempre eu procuro a tradução daquela letra e eu entro com louvores. Nada sobre mim, nada de sofrência, nada nesse termo. Louvor, adoração, algo que presta a adoração, a honra que lhe é devida. E eu, já sabendo a letra na minha mente, eu fico cantando assim com os irmãos. Fico cantando, sussurrando, sabe, adorando aquele tempo de contemplação. Durante a semana, uma adoração de 5 minutos, e já no sábado eu tenho o privilégio de ficar 1 hora na presença, vez ou outra, normalmente no sábado que antecede a ceia, 1 vez ao mês, eu procuro fazer retiro espiritual pessoal, vigília. Então eu fico 4 horas na presença do Espírito Santo, depois eu vou te explicar como que funciona essa dinâmica. A minha vigília são das 18 às 22, porque o meu corpo não administra eu acordar no meio da noite. Quando tá ouvindo o barulho da rua, eu tô com o microfone que corta o barulho, mas aqui é uma avenida e o carro passou e sabe, uma carreta. Desculpa aí, tá? Se saiu a buzina dessa carreta. Então, até perdi a linha de raciocínio. Eu faço a vigília mais cedo porque o meu corpo não processa bem eu ficar acordada à noite, até tarde da noite. Se eu dormir, eu não consigo descansar. No outro dia, eu fico imprestável e dá aquela sensação de labirintite. Eu fico exausta. Tem gente que, sabe, gente da minha família, que às vezes tinha que posar a noite lá no hospital com meu pai. Eu falava, gente, à noite eu não tenho condições, embora eu tenha ido algumas vezes. Mas fui criticada demais, caluniada demais. E só que a opinião do outro é do outro. A sua opinião é sua opinião. Quem mora aqui dentro de mim sou eu, quem sabe de mim sou eu, e meu Deus, eu decidi, minha amiga, meu amigo, a viver para agradar meu Deus e eu. O outro. Me fala que Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo? Não, né? Então, aí eu entro no meu devocional dessa forma, em adoração. Depois eu faço uma leitura bíblica e eu tenho pilhas de papel, pretendo editar. As pessoas que convivem comigo falam, Bela edita, Bela escreve, e eu estou escrevendo, já tem bastante conteúdo. E normalmente o Novo Testamento eu leio sem parar. Eu termino, volto, termino, volto, termino, volto. Quando
O meu ateliê estava 100% ativo? Sim. Eu tenho uma rede social chamada Grace Belli, que é no tema de consultoria de imagem, modelagem, costura, que foi a minha primeira profissão. Eu tive a loja que fechei esse ano, inclusive, e eu tinha prometido para o Espírito Santo que quando eu chegasse nessa idade, eu deixaria legado e estaria mais integral para o reino. Então, lá, através da Grace Belli, já inaugurei o projeto Dorcas, porque eu sou assistente social também, que com o propósito de beneficiar as mulheres, oportunizar conhecimento no tema da costura, que foi através da costura que eu pude ajudar financeiramente minha família, muito, terminar minha casa, a construção da minha casa, a formar as minhas filhas, né? Então, eu cooperava bem financeiramente com a renda da casa. E eu prometi a Deus que estaria fechando, embora hoje eu tenha um ateliê, mas não com aquele propósito que eu tinha. Então, eu durante a semana tem a lida da semana, o devocional é menor. Sempre eu faço leituras menores, de 5 a 7 minutos na presença do Espírito Santo. E vou lendo e voltando. E cada vez que eu volto a ler, algo novo, sempre tem olho novo, sempre tem revelação nova, porque foi isso que Jesus disse para os discípulos: a vós é dado conhecer os segredos do reino. Então, os segredos do reino, eles são para quem tem intimidade. Jesus falava por parábola exatamente para isso, para que os religiosos fariseus que ouviam de mau grado, eles ouvissem e não entendessem. Então, por isso que os segredos do reino são para os íntimos, precisa tirar tempo de qualidade com o Espírito Santo de Deus de maneira constante, constante. E eu vou anotando. Às vezes eu leio meus devocionais e quando eu releio, eu fico maravilhada com aquilo, eu falo, uau, que precioso. Eu vou estar compartilhando tudo isso com você também. Você que ficou até aqui, meu muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você faz, deixa seu pedido de oração, que eu sou uma mulher de oração, tem meu caderno de oração, eu oro pelos meus seguidores, e no tempo que eu faço a vigília espiritual, né, o retiro espiritual, normalmente eu fico 3 dias na presença do Espírito Santo, já aviso minha família que eu vou ficar incomunicável, e eu tenho essa oportunidade de estar orando, eu folheio o meu caderno, e depois eu compartilho isso com você, para esse vídeo não ficar muito longo. Deixa seu pedido de oração, sua sugestão do que você gostaria de ver dentro desses assuntos que eu abordei aqui. E já se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Deixa seu like, não esquece, isso ajuda demais. Eu comecei o canal há pouco tempo, este ano que eu estou tendo a oportunidade de produzir mais conteúdo, que é bem desafiador, mas é prazeroso saber que você está aí. E eu prometi para meu Deus que eu seria canal de bênção na vida das pessoas, porque eu tenho tantos momentos para compartilhar com você, curas que eu recebi de Deus, milagres de provisão, proteção, promoção. Eu estou no reino desde os meus 2 anos de idade, então cheguei na terceira idade, eu tenho mais de meio século de jornada cristã. Teve momentos bons, momentos desafiadores, momentos que eu pensei, eu não vou conseguir, eu vou abandonar, mas Jesus Cristo, Ele não está só na minha aparência física, nas minhas vestes, Ele está no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Eu não consigo viver sem Ele. Ele disse assim uma vez, nenhum dos que o Pai me deu se perderam, exceto o filho da perdição, o tal do Judas, né? Então, deixa seu like, compartilha, ajuda a promover o bem, porque eu sei que você é esta pessoa do bem. Eu oro para que o Espírito Santo atraia para a Ágora, esta praça virtual, Ágora Christi, as pessoas que precisam do conteúdo que o Espírito Santo me instruiu para criar. Depois eu vou gravar também um conteúdo, você vai ficar pasmo como foi que a Ágora surgiu.
Um dia maravilhoso aí para você, repleto da graça, bondade, misericórdia de Deus. Que o Pai Celeste te surpreenda com boas notícias. Aqui hoje é sábado, que você tenha um excelente final de semana. Cuide-se bem, ame-se muito e lembre-se sempre: Jesus te ama. Shalom.